Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo depois de enfrentarem as piores tragédias, conseguem se reerguer, enquanto outras se perdem no meio do caminho? Será que existe algo além da dor? Um sentido escondido nas sombras? Viktor Frankl perdeu tudo: família, liberdade, dignidade. Sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Mas não saiu de lá vazio. Saiu com uma resposta. Uma resposta que pode mudar a forma como você enxerga os momentos mais escuros da sua vida. E se o sofrimento não fosse um fim, mas um começo? E se justamente na sua dor morasse o seu propósito? O que você vai ouvir hoje não é teoria. É sobrevivência. É coragem. É transformação. É a chance de ressignificar sua história. Fica comigo. Porque a forma como você olha para a dor pode mudar para sempre. Frankl descobriu algo que a maioria de nós passa a vida tentando evitar. A dor não precisa ser o fim da linha. Na verdade, ela pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda. Mas como isso é possível? Como alguém que viu o pior da humanidade, fome, humilhação, morte, conseguiu enxergar algum sentido em meio ao caos? A resposta está numa frase simples, mas poderosa, que ele escreveu depois de tudo. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se sentiu sem saída? Quantas vezes a vida te colocou contra a parede e tudo o que você queria era fugir, esquecer, desaparecer? Frankl esteve nesse lugar, mas ao invés de se render, ele fez uma escolha. Encontrou liberdade dentro do que ninguém podia tirar dele: sua atitude. Porque aqui está uma verdade desconcertante. Você pode perder tudo, mas enquanto puder escolher como reagir, você ainda é livre. Esse é o coração da filosofia de Viktor Frankl. Não se trata de negar a dor, nem de fingir que está tudo bem. Trata-se de olhar para o sofrimento e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Que sentido posso construir a partir disso? No campo de concentração, Frankl começou a observar homens morrendo por dentro, mesmo estando vivos. Outros, de alguma forma, encontrando forças para continuar. E ele percebeu que havia uma diferença essencial entre eles: o propósito. Quem ainda tinha algo ou alguém por quem viver, mesmo que fosse só a esperança de reencontrar um filho ou de terminar um livro, aguentava mais um dia, mais um inverno, mais uma marcha. Porque o sentido, quando verdadeiro, nos dá fôlego mesmo quando tudo mais parece perdido. E agora eu te pergunto: qual é o seu propósito? Você já parou para pensar nisso? Ou tem vivido no piloto automático, tentando apenas sobreviver? A filosofia de Frankl não é uma resposta pronta. É um convite, um desafio. Você está disposto a procurar sentido até mesmo na sua dor? Porque talvez, só talvez, seja aí que sua cura começa. Mas afinal, como trazer tudo isso para a sua realidade? Como transformar a dor que te quebra por dentro em um ponto de virada? Como dar significado àquele vazio que ninguém vê, mas que você carrega em silêncio? A resposta não está em fórmulas mágicas, nem em frases de efeito. Está em pequenas atitudes, simples, mas profundamente transformadoras. Frankl nos ensinou que existem 3 caminhos para encontrar sentido na vida, e é por eles que você pode começar. O primeiro é o caminho da realização. É quando você coloca sua energia em algo que você cria, constrói ou oferece ao mundo. Pode ser seu trabalho, um projeto, um cuidado com alguém. Quando você dá, você se expande. E esse movimento externo pode curar o que está ferido por dentro. O segundo caminho é o caminho da experiência. Viver momentos verdadeiros, conexões profundas, beleza, arte, amor. Sim, amor.
Frankl dizia que o amor é a única maneira de enxergar a essência de outro ser humano e também de se reconectar com a sua. E o terceiro caminho é o mais desafiador. O caminho da atitude. É quando você não pode mudar a dor, mas ainda assim escolhe a forma como vai enfrentá-la. É levantar da cama mesmo sem forças. É respirar fundo e dar um passo, mesmo que o mundo pareça desabar. É se recusar a ser apenas vítima e decidir ser protagonista da sua própria história. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Talvez as perguntas ainda gritem dentro de você. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer? Mas a pergunta que pode realmente te libertar é outra. O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas precisa escolher não se entregar. Precisa buscar, mesmo entre lágrimas, um motivo para continuar. E acredite, quando você encontra sentido até na escuridão, a luz volta a fazer sentido também. Você pode até não perceber agora, mas só o fato de estar aqui, ouvindo essas palavras, já mostra algo importante. Há dentro de você uma parte que ainda quer viver e entender o porquê. Essa parte talvez esteja cansada, enfraquecida pelas quedas, desacreditada pelas perdas, mas ela está viva. E é com ela que você pode começar. A filosofia de Viktor Frankl nos lembra de uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O que isso quer dizer? Que não temos controle sobre tudo o que nos acontece, mas temos controle sobre o significado que damos a cada experiência. Você já percebeu como duas pessoas podem passar por situações parecidas, como uma demissão, uma perda, um término, e reagirem de formas completamente diferentes? Uma se afunda, desiste, perde o brilho nos olhos. A outra sofre também, mas, de algum modo, se reinventa. Volta a andar, ainda que com cicatrizes. Essa diferença está no olhar. Está na escolha, consciente ou não, de atribuir sentido à dor. E atribuir sentido não é justificar o que aconteceu. Não é dizer que foi bom. É reconhecer que, mesmo o que foi ruim, pode servir para algo maior. Frankl dizia que o ser humano é como um arco e flecha. Quanto mais ele é puxado para trás, pela dor, pela dificuldade, mais longe ele pode alcançar, se decidir se lançar. E você? Está disposto a se lançar? Olhe para a sua vida, para as dores que te marcaram, para as histórias que você viveu em silêncio. Talvez exista ali uma força escondida esperando ser revelada. Muitas vezes, o propósito nasce justamente da ferida. A pessoa que um dia sentiu-se sozinha torna-se o abraço que outros precisam. A que sofreu abuso encontra forças para proteger e acolher. A que quase desistiu hoje inspira quem está por um fio. Nada disso é fácil, mas é possível. E é esse o maior ensinamento de Frankl. A vida nunca deixa de ter sentido, mesmo quando tudo parece perdido. É você quem precisa reencontrá-lo. E às vezes, tudo começa por uma decisão silenciosa. Não desistir de si mesmo. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas e se eu não conseguir encontrar esse sentido? E se eu procurar e não achar nada? Essa dúvida é legítima. E Viktor Frankl sabia disso. Ele mesmo enfrentou noites em claro, ouvindo os gritos, o silêncio, o frio. E em meio àquela escuridão, não havia nenhuma certeza, apenas uma escolha diária: continuar. Frankl acreditava que o sentido da vida não é algo que recebemos pronto. É algo que construímos. Não é como uma resposta escrita em pedra. É como um caminho que vamos traçando, passo a passo, mesmo sem enxergar o destino final. E às vezes, esse sentido não aparece logo no início. Às vezes, ele só faz sentido quando olhamos para trás. Você já viveu alguma situação que, na época,
parecia impossível de suportar. Mas hoje entende que te tornou mais forte, mais humano, mais consciente. Talvez seja difícil admitir, mas é nesses momentos, os mais escuros, que somos convidados a crescer de verdade. Frankl via o sofrimento como uma oportunidade para a alma amadurecer. Não como punição, mas como um chamado para despertar. E despertar dói. Dói abrir os olhos para uma realidade que não controlamos. Dói perceber que não somos invencíveis, mas também é aí que nasce a humildade, a compaixão, a coragem. Então, se você está vivendo um momento de escuridão agora, não se apresse em sair correndo dele. Talvez ele esteja tentando te mostrar algo que só pode ser visto no silêncio, na pausa, na vulnerabilidade. Às vezes, é preciso parar de lutar contra a dor e começar a ouvi-la. Não para se apegar a ela, mas para entender o que ela quer ensinar. E quando você começa a escutar, descobre que a dor também fala de amor. De tudo aquilo que você valorizou, perdeu, tentou proteger. E aí, algo muda. A dor deixa de ser um fardo sem sentido e se transforma em memória, em força, em transformação. Viktor Frankl sobreviveu porque escolheu não apenas resistir, mas transformar o sofrimento em missão. E você também pode. Você também pode fazer da sua dor um chamado, um novo começo. Você já parou para pensar que talvez o maior medo das pessoas não seja sofrer, mas sofrer à toa? O vazio que nos corrói não vem só da dor, vem da sensação de que ela não serve para nada, que estamos apenas sendo esmagados pela vida, sem nenhum propósito por trás das quedas. É aí que muitos desistem, não porque não suportam o sofrimento, mas porque acreditam que ele não tem valor. E é por isso que encontrar um sentido muda tudo. Dá direção, dá fôlego, dá motivo. Frankl observou nos campos de concentração que aqueles que conseguiam atribuir algum significado à própria dor eram os que tinham mais chances de sobreviver, de manter a sanidade, de seguir em frente. E aqui vai uma das frases mais poderosas que ele nos deixou. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Pare e reflita. Qual é o seu porquê? O que te faria levantar mesmo quando tudo diz para desistir? Às vezes, esse porquê não é grandioso. Não precisa ser salvar o mundo ou mudar milhões de vidas. Pode ser cuidar de alguém que você ama. Pode ser contar a sua história para que outra pessoa não se sinta sozinha. Pode ser provar para si mesmo que você é mais forte do que imagina. O sentido está nas pequenas decisões, no levantar da cama mesmo sem vontade, no não que você diz àquilo que já te destruiu antes, no sim que você dá à vida, mesmo quando ela parece silenciosa. Frankl ensinava que não somos definidos pelas circunstâncias, mas pelas escolhas que fazemos diante delas. E essa talvez seja a verdade mais libertadora que alguém pode ouvir. Você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que aconteceu com você. O trauma pode ter deixado marcas. O luto pode ter silenciado partes de você. Mas ainda há vida pulsando aí dentro. E enquanto houver vida, há possibilidade. Possibilidade de ressignificar, de reconstruir, de transformar a dor em um testemunho de força. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo, essas palavras, talvez sejam só um lembrete de que mesmo na escuridão, há caminhos de luz que só quem caiu consegue enxergar. Agora que você já entende que o sentido não é algo que simplesmente aparece do nada, é preciso olhar para o futuro. A verdade é que, muitas vezes, o sentido se constrói enquanto caminhamos. E o maior erro que podemos cometer é esperar pela clareza total antes de dar o primeiro passo. Você já percebeu como a vida, na maioria das vezes, é mais sobre o caminho do que sobre o destino final?
Frankl acreditava que o sentido não é um ponto fixo no horizonte, algo que você busca freneticamente para então descansar. Não. Ele é algo dinâmico, que se revela aos poucos, e só pode ser encontrado enquanto você está em movimento. Aos poucos, você vai percebendo que não importa tanto a direção exata. O que importa é se você está caminhando com um propósito. Talvez você tenha se perdido nesse caminho em algum momento. Talvez tenha passado mais tempo tentando entender onde está do que simplesmente seguir em frente. Mas aqui vai uma grande revelação. O sentido não se encontra em respostas definitivas, mas em perguntas sinceras. Aqueles que buscam sentido na vida são os que fazem perguntas e, ao invés de desistir diante das respostas incertas, continuam explorando. É como se você estivesse construindo um quebra-cabeça, peça por peça, sem saber exatamente o que vai formar no final, mas confiando no processo. E cada peça que você coloca ali tem um valor. A cada passo dado, uma nova possibilidade de encontrar sentido, uma nova chance de se reconstruir. Frankl também nos ensinou que a liberdade que temos não é apenas a liberdade externa, mas a liberdade interior. Você pode estar preso a uma situação, pode estar cercado por limitações, pode não ter o controle sobre muitas coisas, mas você sempre terá o controle sobre sua reação. Sempre poderá escolher como encarar aquilo que acontece. E quando você escolhe olhar para a vida com o olhar de quem ainda pode aprender com a dor, quem ainda pode transformar as dificuldades em algo maior, você se liberta de dentro para fora. Imagine, por um momento, se você começasse a olhar para a dor não como um inimigo, mas como um professor. O que ele tem a te ensinar? O que ele está pedindo de você? A mudança de perspectiva pode ser a chave que abre a porta para o seu renascimento. A dor deixa de ser um peso para se tornar a matéria-prima do seu crescimento. Lembre-se, você não precisa entender tudo agora. O importante é dar o primeiro passo, e depois o segundo, e o terceiro. Cada um deles te aproxima mais do seu propósito. Cada um deles te aproxima mais da verdadeira liberdade. A liberdade de criar seu próprio significado, mesmo nas adversidades. Agora, ao chegar ao final desta jornada de reflexão, eu quero te deixar com uma última pergunta. Não uma pergunta que você precisa responder de imediato, mas uma pergunta que você pode carregar consigo todos os dias. Qual é o significado que eu quero dar à minha vida, mesmo nos momentos mais sombrios? Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ainda acredita na possibilidade de transformação. Talvez você ainda esteja passando por um período de dor. Talvez o caminho pareça nebuloso. Mas eu quero te lembrar. O sentido não é algo que se encontra no fim, mas algo que se constrói enquanto você caminha. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ser perfeito, mas precisa saber que, como Frankl, você tem o poder de escolher o significado que dá a cada momento da sua vida. Sim, você pode encontrar luz na escuridão. Sim, você pode se reerguer. Sim, você pode transformar sua dor em algo que vai além de você. Algo que vai ajudar, curar e inspirar outros. A verdadeira liberdade é essa. Não é sobre escapar da dor, mas sobre escolher o sentido que você dá a ela. E o maior ensinamento que Viktor Frankl deixou para nós é que nenhum sofrimento é em vão, se aprendemos com ele. Cada momento de dificuldade pode ser um convite para descobrir algo maior, mais profundo, mais poderoso dentro de nós. Então, se você está vivendo uma luta agora, se você sente que está no limite, eu te digo, não desista. Não desista de você mesmo. Há algo em você que, ao ser despertado,
tem o poder de transformar tudo ao seu redor. A dor pode ser o começo de uma nova jornada. E quando você encontra o significado, você encontra a verdadeira força para viver. Então, olhe para a sua vida com novos olhos. Encontre sentido. Transforme a dor. E lembre-se, você não está sozinho. E como Frankl nos ensina, enquanto houver vida, sempre haverá um novo propósito, sempre haverá uma nova chance. Agora, a decisão é sua. Acredite, a próxima página da sua história pode ser mais poderosa do que você imagina. E ela começa hoje,